pai são muito interessantes, né? São histórias carregadas de muita luta, de muita garra, de muita coragem. Bom, eu vim para a cidade com meus pais, eu vim, tava de 6 para 7 anos, né? Porque eu sou a mais velha, né? Então eu estava com 6 anos quando nós mudamos para a cidade. Assim, mudamos, a minha mãe veio e deixou. Eu e a Rose, nós éramos as mais velhas, já estávamos em idade escolar, né? Aí eu imagino que nós ficamos mais ou menos um período de 6 meses na casa dos meus avós. E aí depois a minha mãe foi e arrumou uma outra casa, né? Nós saímos da casa dos nossos avós e começamos a luta de morar em casa de aluguel, né? E aí eu lembro que foi para a escola a Rose, eu e o Ronaldo, que nós éramos os três mais velhos, né? A Roberta, que agora vocês falaram, ela era bem novinha. O meu outro irmão que faleceu era bebê, acho que tinha uns 7 para 8 meses, né? Eu entrei na escola com 7 anos, eu já entrei atrasada, né? Mas assim, eu já tinha sido alfabetizada. Sim, fui alfabetizada em casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó paterna. Eu lembro, assim, de pouca coisa, né? Assim, as lembranças, elas vêm em flash. Eu lembro que era uma vida difícil, né? É, sem acesso a muitos recursos. Assim, uma história marcante que eu lembro, assim, eu lembro que quando a minha mãe estava grávida da Rosa, né? Que ela era, a gravidez da minha mãe era de gêmeos. Acho que nós andamos de barco acho que um dia e uma noite, com a minha mãe passando mal, porque a minha avó conseguiu fazer o parto da Rosa e não conseguiu fazer o parto da outra, entendeu? Então nós descemos o rio, acho que foi um dia e uma noite. E eu lembro assim, com sol, com chuva, eu lembro da minha avó paterna colocando chazinho na boca da Rosa quando ela chorava, porque a minha mãe não tinha condições de amamentar, né, que estava muito mal. Então, assim, é uma viagem muito, muito sofrida, né? E aí, hoje em dia, que nem meu pai fala, morar nos Seringais hoje não é difícil, né? As pessoas têm acesso a muitas coisas que na época ele não tinha, né? Quando meu pai, aí nós ficamos na cidade, né? O meu pai continuou, né? Ia e vinha, ia e vinha. Nós ficávamos meses sem ter notícia dele, meses e meses. Eu lembro que a gente ficava ouvindo rádio, ouvindo as músicas que ele gostava de ouvir quando estava em casa, e a gente chorava de saudade. E assim, que o papai sempre foi muito musical. Ele sempre gostou muito de ler, mas sempre gostou muito de ouvir música também, né? Então, quando ele não estava em casa, a forma da gente se sentir perto, eu e meus irmãos que eram mais velhos, que a gente entendia, né, sentia a ausência dele, era ouvir as músicas que ele gostava, né? Então, assim, o meu pai, pra gente, ele é um orgulho de força, de coragem, de determinação, porque muitos amigos dele, na época que moravam no mesmo seringal, não tiveram a coragem que ele teve de trazer a família para a cidade, para buscar uma melhor condição de vida para os filhos, né? Porque, assim, ele falou que ele não teve oportunidade de estudar, mas ele não queria isso para os filhos dele, né? Ele queria que a gente tivesse uma vida diferente, tivesse escolha diferente. E o meio que ele via para a gente ter uma vida diferente da vida sofrida que ele tinha levado já até então, né? Era com o estudo, né? Então, assim, nós somos muito gratos a isso por ele, porque ele investiu muito na gente a vida inteira, né? Sempre trabalhou para isso. Nós estudamos, eu e minhas irmãs, nós terminamos o magistério sem trabalhar, né? Naquela época não tinha essas bolsas da vida que tem, esses auxílios da vida, né? Meu pai sustentava uma casa, mas a minha mãe, somando a renda dos dois, daria 2 salários mínimos, pode-se dizer, né? E sendo que no começo, a minha mãe era que tinha uma renda fixa, né? Porque quando a gente mudou para a cidade, a minha mãe, o primeiro emprego da minha mãe foi num hotel, que era um regime de escravidão. Minha mãe saía às 5 horas da manhã de casa, voltava às 9 horas da noite. Meus irmãos menores
quase nunca ela conseguia encontrar com eles acordado. Porque ela tinha folga uma vez na semana. Acho que no mês ela conseguia ficar em casa talvez uns 2 sábados ou uns 2 domingos, né? Então, assim, e enquanto isso, meu pai estava fazendo outras coisas, né? Trabalhando como motorista de barco, né? Envolvido em outras ações, né? Porque, assim, ele nunca abandonou a vida, assim, a questão de viver junto com os seringueiros, de lutar pela classe dele, entendeu? Mesmo tempo que ele pensava em dar um futuro melhor para a gente, ele pensava em não se afastar, sempre buscar fazer algo para melhorar a vida também daquelas pessoas que não tinham condição de sair de lá, que nem ele teve, entendeu? Então, assim, aí a gente sempre conta, não, nossos pais nos formaram na educação básica com dois salários mínimos. E olha que muitas vezes nem chegava a ser dois, né? Mas assim, uma vida, não era uma vida de luxo, mas nunca passamos fome, mas sempre os dois, sempre trabalhando muito, a minha mãe trabalhando muito também, até ela conseguir arrumar um emprego mais estável, que foi quando ela conseguiu um contrato na saúde, que aí já começou a ter mais tempo pra gente, né? Ter tempo com meus irmãos que eram mais novos. E aí as coisas foram caminhando. E da mesma forma que a minha mãe foi se organizando na cidade, o meu pai foi sim entrando nos movimentos, né, em prol é, das pessoas que ele achava que tinha que fazer alguma coisa para melhorar a situação de vida dessas pessoas, né, para buscar conhecimento e no paralelo os dois, cada um de um lado, mas sempre tendo como foco a nossa formação, né? Então nós só fomos trabalhar quando a gente terminou a educação básica. Assim, a gente teve muitos dias tivemos muitos dias de lutas e dias de glória, né? Porque é sempre assim, a vida da gente é isso, né? E o papai, ele sempre costuma dizer que para viver a gente precisa ter coragem. E cada vez eu acredito mais nisso, entendeu? Sempre. Porque senão a gente desiste. Sim, é o foco deles, apesar de com ações diferentes, né? Mas o foco deles sempre foi a família, sempre foi a nossa formação, o nosso bem-estar. O foco dele era garantir que a gente estudasse, para que a gente não passasse pelas mesmas dificuldades que ele passou, né? Mas sem esquecer dos companheiros dele, né? Ele sempre buscou melhoria para a nossa família e para as famílias, né, dos seringueiros que ele conhecia e que ele conviveu. Sempre foi assim. Meu pai, ele nunca pensou só na gente, ele sempre buscou melhoria para toda a classe. Entendeu? E assim, muitas vezes, ele deixou de estar com a gente para estar nessa luta, nessa busca de melhoria para essas pessoas, entendeu? Acho que nós convivemos muito, assim, a gente teve nosso pai dentro de casa muito pouco, apesar de todo o amor, de todo o foco, ele viveu muito mais fora do que dentro de casa. Entendeu? Quando ele estava na USR, acho que ele ficou 10 anos em Porto Velho, ele trabalhando em Porto Velho, vindo aqui a cada 30 dias, 60 dias, e a gente aqui, ele lá nos movimentos, entendeu? Sempre foi uma pessoa que viveu em prol dos outros também, sempre quis muito ajudar os outros. Eu e meu pai, a gente sempre teve uma conexão muito boa, sabe? Teve uma relação, ao ponto dele me levar em alguns encontros com ele, de participar, né? E a gente sempre admirou isso nele, né? Apesar da gente sentir a ausência, a gente sempre incentivou e apoiou as ações dele. Isso, mesmo a gente muitas vezes querendo ter mais ele perto da gente, né? Mas a gente entendia que aquilo era a vida dele, era a vivência dele, era o projeto dele de vida, né? E que a gente não podia querer ter toda a atenção dele só pra gente, só em prol dos nossos objetivos. É que nem você fala, não é fácil, né? Você ter um pai que vive viajando, tal, mas a gente sempre entendeu. Assim, eu sempre admirei muito, meus irmãos também sempre admiraram muito meu pai. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, com essa preocupação que ele tem em estar buscando melhoria para os seringais, para os extrativistas, né? Porque assim,
Depois que a gente se formou, começamos a trabalhar, ajudar na despesa de casa, ele poderia simplesmente ter sossegado, né? Ter falado, não, meus filhos estão criados, encaminhados, vou levar uma vida tranquila, vou ficar mais em casa. Mas não, mesmo depois da gente com a vida estabilizada, todo mundo empregado, ele quis continuar nesses movimentos, né? E assim, se não fosse por causa dessa doença, até hoje ele estaria, né? Até hoje ele estaria à frente, porque agora meu pai, ele presta muita assessoria, né? Tem muita gente que acredita muito no que ele conhece, nas coisas que ele vivenciou. É tanto que é direto gente lá na minha casa procurando ele, é universitário, pessoal de faculdade, para fazer trabalho. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tem muito conhecimento e o bom é que, além da teoria, ele tem a prática, né? Porque teoria sem prática não funciona, né? Então, e ele tem tudo isso. E é isso que encanta nas pessoas, né? Porque ele fala da teoria dele e ele mostra como funciona na prática. Então, assim, a gente nunca viu isso como um problema, não. A gente sempre apoiou. Eu, quando foi, eu acho que para a primeira assembleia da Organização dos Seringueiros de Rondônia, eu fui com ele numa viagem lá para Brasília. Acho que eu tinha de 15 para 16 anos. Foi uma aventura. Eu admiro ele como pai, admiro ele como ser humano. Tenho um amor enorme por ele. Nunca tinha viajado. É a primeira viagem que eu fiz. Aí acho que foi um evento que foi uma semana. Aí depois a gente pegamos o nosso ônibusinho de novo. Eu não lembro, eu só sei que saíram uns 3, 4 ônibus de Porto Velho. Eu acredito que a concentração foi em Porto Velho, né? Para daí sair. Porque tinha um representante de todos os municípios, né? Que tinha a associação de seringueiro. Onde tinha a associação, foram convocados os membros para ir participar da assembleia. Como eu sou muito dorminhoca no dia de domingo, quase nunca eu participo. E eu trabalho a semana toda, eu prezo muito por dormir um pouquinho mais no domingo, né? Então, assim, eu acabo não acordando no horário, mas teve um café especial depois de muitos anos, depois da pandemia, que não tinha tido mais café. Aí ele fez lá no Ramal do Pompeu. Aí nós fizemos o café lá. Aí, nesse dia, todo mundo participou, né? A Rose ajudou a falar, organizou as falas. Eu e as minhas irmãs montamos as mesas, acolhemos as pessoas, recebemos os alimentos, montamos a mesa, organizamos tudo. Então, assim, eu nunca tinha participado e, assim, desse dia eu participei mesmo, sabe? Na organização, no acolhimento das pessoas. E foi, assim, uma manhã maravilhosa, como todos os outros que eu ainda não tinha acordado para ir. É até vergonhoso eu falar isso. Meu pai, tantos anos que ele faz café, esse foi o primeiro que eu participei. E é um evento, assim, que ele faz com tanto amor, com tanta dedicação. Assim, o café, assim, ele é compartilhado, né? Cada família de extrativista leva alguma coisa para compartilhar. E aí, durante esse café, tem homenagem a algum seringueiro, né, que já faleceu, que foi do movimento, da associação, que atuou. Aí eles fazem uma breve homenagem, né, lê o histórico da vida da pessoa. E aí tem apresentação musical, tem sempre música boa, aí o pessoal dança. E assim, esse café, na mesa desse café, para você ter uma ideia, no último café que eu fui, tinha até peixe frito. Então, assim, é uma mesa bem atípica, né? Começa lá com pão ao peixe frito, a gente pode dizer assim. Porque tem banana cozida, tem mingau, tem bolo, basicamente assim, das coisas que não são comuns numa mesa de café da manhã, é isso, né? Tinha farofa, peixe frito. E aí monta a mesa, todo mundo leva, né, os alimentos, a gente monta uma mesa bem grande.
Após as apresentações, é liberado, né? Para que todo mundo se alimente. Nesse último café também teve eu não sei se o pai comentou com vocês, teve um lançamento de um livro de uma moça da Uni. Então esse último café ele foi bem chique, porque teve até lançamento de livro. Sim, a apresentação de uns curtas, né? Com os depoimentos. E assim, livros que tem história do papai também, que essa moça que fez esse trabalho, fez um livro e tem uma parte que fala do papai. Então, assim, foi um café bem chique, cheio de cultura. Sim, dessa vez tive que acordar cedo, porque nós fomos na sexta, dormimos lá no sítio, lá na casinha dele, né? E aí, já quando amanheceu o dia, a gente já foi para lá, pro barracão. Nós somos muito gratos, é, e ao nosso pai, a gente nem se fala, temos um amor muito grande, uma admiração muito grande. E esse momento que ele está vivendo, com essa empolgação com vocês, está fazendo tão bem para ele, porque ele tem passado por dias difíceis por conta da doença. E isso tem sido uma injeção de ânimo para ele, né? Então, quando ele quer desanimar, a gente fala: não, pai, você tem que ficar bem. E aí, quando a gente fala do trabalho com vocês, isso dá uma injeção de ânimo nele, né? Então, esse trabalho, esse movimento, essa homenagem para ele, para a gente, está sendo, assim, um combustível muito grande. Eu participei de um projeto do modelo de escola em tempo integral, que com o nome de A Escola da Escolha, que é financiada pelo ICE. Em 2017, essa escola foi implantada aqui em Guajará. E eu estava na supervisão da escola, né? Que é a Escola Simão Bolivar. E aí eu participei de várias formações em relação à metodologia dessa escola da escolha, né? E a gente trabalha muito com Paulo Freire nela. Muito. Entendeu? E assim, eu gosto muito, acredito muito. As pessoas falam que hoje a vida está difícil. É muito diferente da vida que nós levava naquela época no interior dos seringais. No barco dos seringalistas, subia só nas bocas dos igarapés pequenos. Aí saltava todo mundo e cada um subia a remo nas suas canoas. E para completar, não tinha essa facilidade de proteger as coisas com plástico e lona que tem hoje. A maioria dos amazonenses fazia uma cobertura na canoa chamada jacaré. É um tecido de palha. E outra forma de proteger as dormidas era saco encauchado. A gente fazia sem nenhuma técnica, sem usar química nem nada. Então foi assim a minha infância. Com 10 anos de idade, cheguei aqui em Porto Velho, que eu fui conhecer carro. Até eu não conhecia carro. Me assustei várias vezes com o apito do trem. Vivemos no Amazonas até a idade de 10 anos. Lembro que naquela época, em 60, a borracha já entrou em crise. Alguns seringais andaram fechando no Amazonas e eu vim para Rondônia. A gente estava num seringal bem próximo de Porto Velho, chamado Colombo, no Rio Mucuim. A gente veio fazer a primeira visita a Porto Velho, com a notícia do garimpo da Cascarita. Meu padrasto voltou doidinho, iludido, que aqui em Porto Velho se ganhava dinheiro com cambito. Vamos pro garimpo. E a gente veio. A gente volta, assim, como essa história, para mim, não é novidade, que eu já escutei ela várias vezes, né? Então, assim, cada vez que a gente ouve uma história, cada vez que eu ouço uma história do meu pai, é muito emocionante e só aumenta a minha admiração pela história de vida dele. Como eu falei para vocês, ele
sempre foi um lutador, e quando ele dizia pra gente, quando ele diz pra gente, quando a gente está diante de alguma dificuldade, muitas vezes eu ouvia ele falar isso pra mim, falar pra minha filha, para viver tem que ter coragem. E ele fala isso pautado nesses exemplos, né, nessas histórias de vida, né, porque ele teve que aguentar, suportar até aqui, né? Porque se ele não tivesse coragem, tinha se encostado no cantinho, se acomodado, né? Se acostumado com a vida que ele tinha. Mas não, ele foi à luta. E para você ir à luta, você tem que ter coragem mesmo.